agora por trabalho por tempo parcial. O que isso afeta o bancário? Como o Caio estava falando, o artigo que regulamenta vocês é o artigo 224 da CLT e parágrafos para a resolução de trabalhador bancário de 8 horas ou trabalhador de 6 horas. Mas também, doutor Caio comentou com vocês que existe a possibilidade de acordo para alterar a jornada, certo? Vamos encarar que houve um acordo desse. Ou não vamos nem encarar que houve um acordo desse. Vamos encarar o nosso marido, a nossa esposa. Como é que vai acontecer com eles, por exemplo, se eles não forem bancários? Hoje, a jornada de trabalho do trabalhador comum, 44 horas, certo? Para bancário, é outra história. Mas para o trabalhador comum, 44 horas. A jornada semanal, com a reforma trabalhista, ela poderá ser de 30 horas. Bacana. 30 horas eu vou trabalhar menos. Só que 30 horas com também compensação do salário. Ou seja, jornada cai, salário cai. Ou 30 horas ou 26 horas semanais com mais 6 horas extras. Bom, vamos fazer uma divisão aqui rápida, certo? 30 horas dá 6 horas diárias, segunda a sexta. 6 vezes 5, 30 horas semanais. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos ver as consequências sobre o salário dessa jornada. Imaginemos que o nosso trabalhador recebe R$2.000. Esses R$2.000 são para 8 horas diárias. Esses 8 horas diárias vão perfazer totalmente 44 horas semanais, que no final do mês é 220 horas. Até aí, tranquilo. Vamos ver a reforma. A reforma será para 6 horas, 30 horas semanais e 150 horas no mês você vai trabalhar. Com consequência disso, seu salário vai cair de R$2.000 para R$ 1.363,64, certo? Isso vai afetar principalmente os novos empregados. Consequência disso, redução do salário em 31,82%. Se eu reduzir para 6 horas, é só eu arranjar um outro emprego para complementar a minha jornada. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse outro emprego para complementar a jornada. Jornada de 6 horas. Então vamos imaginar que na minha primeira jornada, eu tenho uma jornada que inicia às 8 da manhã, né? Já não bate muito com vocês, né? Jornada de vocês normalmente, a não ser para quem vai abrir a agência, né? Já começa às 8, né? Bom, começa às 8 da manhã, pelo menos não era para ser, né? Que o serviço bancário só começa mais tarde. Começa às 8 e vai até às 14 horas, 6 horas. Se foram 6 horas de trabalho, vocês têm direito a 15 minutos de intervalo. Aí eu vou atrás da minha segunda jornada, ou seja, eu vou atrás de outro empregador para me contratar. Talvez para vocês não seja muito fácil, afinal, bancário é uma atividade muito exclusiva. Eu não acredito que quem trabalha no Santander vai conseguir um outro emprego no Itaú. E aí você quer só complementar a sua jornada. E sua segunda jornada vai ser das 15h15. Eu coloquei 15h15 porque acabou às 14 horas a sua jornada. Vamos dizer que você vai fazer um intervalo de 1 hora. Esse intervalo de 1 hora não é um intervalo mais de descanso agora. Agora é um intervalo de alimentação e de deslocamento. Afinal, você está indo de um emprego para outro emprego. Então, não é mais descanso. Vamos dizer que é um intervalo de deslocamento. E sua segunda jornada é das 15h15 até as 17h15. 2 horas. Você já viram algum trabalhador trabalhar por somente 2 horas? Algum empregador só vou lhe contratar aqui para você trabalhar todo dia somente 2 horas. É extremamente raro, né? Extremamente difícil isso acontecer. Então, efetivamente, eu vou ter que ir atrás de outro emprego. Provavelmente, esse meu outro empregador vai exigir uma jornada de 6 horas. Isso significa que a minha segunda jornada começaria das 15 horas até as 21 horas. Consequência disso, na verdade, eu estou trabalhando 12 horas diárias e sem intervalo. Porque o intervalo sou eu que estou fazendo entre um trabalho e outro. Mas não é um intervalo de descanso, é um intervalo de deslocamento, alimentação, sobrevivência mesmo. Isso realmente caracteriza o fim do intervalo intra-jornada, que hoje, como o Dr. Caio estava comentando, é de 1 hora e estão querendo reduzir para 30 minutos mediante acordo ou convenção coletiva. Já que eu estou falando desse fim de intervalo, eu vou falar sobre 2 pontos, certo? A categoria é forte. A categoria não vai acordar isso jamais. Quer que eu demonstre como é que a categoria vai acordar isso?
Ou mais. O fim do 13º. Não, o 13º jamais vai acabar. É o que mais se promete que o 13º não acaba. Vou demonstrar para vocês como é que acaba o 13º também. Seguinte, qual é o pleito principal da greve? Reposição salarial, né? E aí, nessa reposição salarial, às vezes fica difícil pedir, ser deferido, melhor dizendo, o banco aceitar a inflação, né? Às vezes é difícil. E a categoria sempre começa pedindo, não, tu começa pedindo 10 para ver se ganha o 6, que foi a inflação, vamos supor, certo? E aí, o banco vai dizer o seguinte, olha, eu vou aceitar, esse ano, a gente, em vez de fazer a inflação, a gente faz 10% de reposição salarial. Opa, beleza, reposição salarial. Mas aí eu tenho um pedido. A gente vai ter que agora o nosso intervalo ser de 30 minutos. A categoria vai começar a pensar. Mas eu preciso de outra coisa. Eu preciso que o 13º ele seja dividido em 12 parcelas. Coloca o 13º todinho durante o mês. Ah, doutor André, não vale, não está acabando o 13º, está só dividindo. A categoria aceitou o 13º dividido. Aceitou o intervalo em 30 minutos. Fechou, 10% foi dado, agora vamos para o ano que vem. Não, no ano que vem, o empregador já conseguiu isso, no ano que vem nós não temos mais possibilidade de dar um aumento de 10%. Vamos então fazer uma reposição apenas da inflação, a inflação foi 6%, vamos fazer essa reposição? Não, também não há possibilidade de dar a reposição da inflação. A gente só vai poder dar 100% esse ano, dá 1% abaixo da inflação, o que significa que o seu 13º já começou a ser comido. E com o passar dos anos, significa que o seu 13º vai ser inexistente, somente com a inflação correndo ele, já que você já abdicou do 13º anteriormente, dividindo ele em 12 vezes. Tudo porque eu dou com a mão e com a outra eu posso tirar.